Olá, capricornianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura coletiva. Vamos abrindo aqui com uma mensagem oracular, uma mensagem bem especial. Vamos lá, com a mensagem para os capricornianos. Que lindo. Capri, que mensagem especial para vocês. Deixa eu mostrar a vocês. É uma mensagem oracular que vem falando sobre o poder da oração. No sentido luz dessa mensagem, fala sobre a rendição, acreditar, afirmar, liderar. Em seu lado sombra, falamos sobre a resistência, a dúvida, a negação e o apego. Aqui é o seguinte, nada mais é que o lado luz e o lado sombra, tá? Que sim caminham lado a lado. É a dualidade. Então, digamos, quanto maior a sua luz, mais a sua força de sombra. E não entenda essa força de sombra como algo negativo. Então, assim, se o seu lado negativo, por exemplo, pensamentos negativos, falta de amor próprio, enfim, tá? Se essas energias, elas inveja, enfim, se essa vibração, essas vibrações, esses sentimentos estão em alta, então o teu lado sombra, ele potencializa nesse quesito, tá? É um assunto muito complexo e eu vou tentar falar de uma forma mais simples, mais singela aqui para vocês, tá bom? Então não se cobrem, não forcem a entender uma coisa que vocês não estão entendendo e tá tudo certo. É uma leitura coletiva, tá? Calma que a leitura ela tá só começando, Capricórnio. Então, aqui é o seguinte, quanto mais, né, elevado está o seu poder positivo, então o seu otimismo, a sua fé, e a fé aqui ela não é a crença numa religião, a crença num outro encarnado, não é sobre isso, é fé na potencialidade que eleva, que é a rendição, que está sendo dito aqui, ó, rendição, se render ao que de fato é essencial, e normalmente a rendição ela é difícil, porque lembra que o lado sombra fala do apego? Então é o lado luz, a rendição, o lado sombra é o apego. Entende? Então, existe essa dualidade, mas ela pode ser bem trabalhada. Em quais aspectos vocês estão? Então, aqui a rendição, ela tá falando de render-se. Poxa, isso tem que ser feito. Esse é o melhor para Capricórnio e para... Isso vai refletir no coletivo, no ambiente que você está, seja o que for. Isso é rendição. Eu me rendo porque a minha fé, a minha oralidade, a minha oração, orar e colocar ação, né? A movimentos mais elevados. Então, me rendo. Existe a resistência? Se existe a resistência, existe o apego, existe a dúvida, existe a negação, é a resistência. Então, é bater de frente. Quando não há rendição, há a resistência. E ela está aqui no sentido negativo, no sentido sombra. Então, qual ponto vocês estão, Capricórnio? Aqui está dando, digamos, tem a dor e tem o remédio para cura, que vai falar sobre a sua ação, sobre os seus movimentos. Aqui não é um ato de julgar, né? Aí isso se vê nos comentários. Ah, mas eu, Capricórnio, não estou, não sou. Não é questão de ser ou estar e não precisa provar nada a ninguém. Aqui é uma questão individual. Esse é o propósito, porque é um propósito interno. Quando se coloca muito na necessidade de estar no externo, de provar, é a resistência, é a dúvida, é a negação, é o apego. Entende? Quando você faz esse trabalho interno, que é a base de dentro para fora, se reconstrói, se interioriza de dentro para fora, aí sim vocês entram nesse patamar, ou nesse território da rendição, de acreditar mais em si, acreditar mais em alguma situação que, digamos assim, se depende muito do outro, é bom você acreditar em você mesmo. Esse já é um ponto, faça a sua parte, aquilo que lhe cabe, né? E o liderar aqui, ele vem das suas ações, não liderar o externo, não comandar pessoas, não é nesse ponto. Tanto é que é uma carta que fala o poder da oração, de acreditar. Então, é uma força mais elevada. Aqui é a união. Então, quando fala dessa união entre luz e sombra, é no sentido equilibrado. Então, se você está tendo algum apego ou resistência a alguma situação, é hora de rendição, é hora de olhar para si, afirmar a si mesmo, né? E voltar a liderar os próprios sentimentos. Então, poxa, reconhecer que
poxa, eu Capricórnio, né, ou você Capricórnio, tem apego a alguma situação. Realmente, olha, Capricorniano não está conseguindo olhar para isso, olhar para esse sentimento, olhar para essa situação, para essa pessoa, para esse grupo, não sei. E não está conseguindo soltar. Então, quando você afirma isso para você, já é um ponto positivo. Então, já é um canal que começa a flexibilizar, ok? Então, quando você une essas duas polaridades, luz e sombra, mas com o contexto, com um propósito, com um propósito de realmente, olha, eu preciso me libertar e eu me entrego aqui. Eu tenho o meu lado luz, que é maravilhoso, eu tenho o meu lado sombra, que pode ser melhor trabalhado, melhor lapidado. Quando você toma essa consciência, as coisas começam a fluir. E neste momento de vida, tá, Capricórnio, vai ser muito importante o reafirmar o fortalecimento da sua oração. E a oração, ela pode ser não necessariamente, perdão, somente a leitura de um texto de oração, né? A leitura de um versículo, a leitura, sei lá, de algum livro sagrado que você considere sagrado para você. Mas sim, a oração, ela pode ser algo muito interno. E é o que eu sempre digo, a oração, a melhor oração que tem é a que vem do seu coração. Porque ali estão as suas reais necessidades. Ali está a sua real força e a sua real fragilidade. O que talvez um texto já pronto não consiga, né, descrever ou, entre aspas, né, vamos colocar assim, atender ao que você realmente precisa. Porque o que você realmente precisa, quem vai manifestar é você. Então, por exemplo, Capricórnio não consegue, não tem força para romper alguma situação. Você pode sim buscar auxílio de outras situações ou de outras pessoas que já tenham um passinho à frente de você. E tudo bem. É acreditar. Eu acredito que essa pessoa, essa situação, esse movimento pode me auxiliar, né? E a resistência, ela vem com a dúvida, mas será que isso está funcionando? Será que isso está dando certo? Vai fazer uma oração e parece que a oração não acontece. Por quê? Nem você mesmo acredita, então por que a questão vai acontecer? Se você já coloca uma barreira, se você, assim ó, se fecha, bate de frente à resistência. Então tem que pensar, é o externo ou é o interno que está colocando resistência? É sobre isso. O externo, digamos assim, falando em termos de elevação espiritual não estou colocando dogmas, religiões, templos aqui, não é essa pauta. Estamos falando de energia. Quando você se conecta a energias mais elevadas, tudo flui. O que trava é a materialidade, a consciência da materialidade. Então, vocês numa consciência material, nós, né, todos nós, somos carne, somos densidade, isso aqui é denso, tá? Isso é densificado. Agora, imagine um sentimento densificado. Então, esse sentimento, ele pode subir, né, ou estar no estado mais consciencial, seu corpo mental, seu corpo emocional, e ele fica denso, é como se fosse uma fumaça escura, como se fosse nós, né? Então, essa energia mais elevada que tá aqui em cima, ela consegue descer? Não consegue. Ela consegue chegar até você? Não consegue, por quê? Tem essa nuvem densa, né? Que é a sua energia densa ali. Os emaranhados, essa nuvem escura, simbolicamente falando, para vocês entenderem, tá? Então, essa energia mais sutil, ela não consegue descer, ela não consegue passar, passa muito pouco, por quê? Ainda tem a dúvida, tem a resistência, tem a negação e o apego, que é o hábito de estar condicionado a alguma questão que não flui. Por quê? Traz a falsa sensação de segurança. Então, alguém se apega num sentimento, se apega em alguma pessoa, se apega a uma dor, né? Por quê? Quando alguém se apega a alguma dor, já se acostumou a lidar com aquela dor. Já se acostumou a lidar com aquela fraqueza. Então, é como se a mente, né? Isso é físico até. A mente, ela acaba... Não vou liberar isso, porque se eu liberar pode doer mais. E não é assim. É quando você, sei lá, bate a mão, bate a mão. Daquela dor você não traciona, você não trava. É isso. É mais ou menos isso explicando pra vocês o apego. Então a pessoa, ela trava ali. Não vou soltar. Se eu soltar, vai doer mais. Eu vou sentir a dor, não quero sentir. Entendeu? E aqui vai ser necessário pra você esse poder da oração. Então, só reafirmando, a oração, ela não é só ler uma frase, ler um texto ali, uma oração, um versículo, um livro. Não é só isso, tá? A oração é a rendição. Você
olhar para aquilo que está interno em você, luz e sombra, reconhecê-las e entrar no estado de graça, que é reconhecer os seus dois lados. É onde as coisas realmente começam a acontecer, tá? Capricornianos. Então é um momento de rendição para vocês. E reafirmo uma questão. Se render não quer dizer que as coisas vão acontecer como você quer. Elas vão acontecer como tem que acontecer, tá? E esse é o pulo do gato. É isso que ninguém gosta, né? As pessoas gostam de controlar. Por quê? Porque ainda tem um apego. Quando você aceita de fato as coisas como são, existe uma evolução. E é nisso que as pessoas não querem. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Leituras coletivas de tarô. Quando a leitura vem assim, ó, nossa, toda cor-de-rosa, as pessoas adoram, amam aquela falsa ou tóxica positividade, né? Tudo incrível. Aí você vê na sua realidade, poxa, mas nada disso é real, não é? Claro que pode ser real para uma pessoa, não quer dizer que é para todo mundo, é coletivo, né? Mas dependendo do grau de compreensão que a pessoa, quando assiste uma leitura, ela quer aquela realidade para ela. É o desejo, é o apego, é a resistência de acreditar que só existem coisas boas quando o mundo tá cor-de-rosa. Quando vem os desafios, né, as coisas não são boas. Então a tristeza, a negação, tudo mais. Não entendem, não têm a consciência ainda que quando vem o desafio, esse desafio está também ensinando, tá? É sobre isso. Então é uma questão de consciência, tá? Vai ser trabalhado em vocês. Claro, evidente que assim estiver disponível. Se não estiver, tá tudo certo. É o seu caminhar. Não é culpa das cartas, não é culpa de ninguém. É responsabilidade sua. Isso é maturidade moral e espiritual, né? Só se evolui quando você tem essa consciência, né? Não tem a resistência de culpar o outro daquilo que não se faz internamente, ok? É sobre isso, recado dado. Vamos lá para baralho cigano, capricornianos, vamos lá. Sinto que eu canalizei essa última frase. É isso, vamos lá. Capricornianos. Nuvens, o que a gente disse aqui das nuvens, né? A torre, a resistência, vamos lá. Capricornianos, alguns de vocês podem ter certas dificuldades. Realmente, tá vendo a torre? A torre é uma estrutura muito forte. Se falando da personalidade, é como se alguém tivesse internamente muitos questionamentos, muitas dúvidas, é o que foi dito aqui, né? Sem tirar nem pôr. Aqui, muitas dúvidas internas, certas confusões, questões que já não vêm de questões tão recentes, tá? Mas aqui tá falando sobre a rotina. Alguém não está conseguindo materializar alguma mudança, tá? Então, assim, é um ponto de observação. Com tudo que foi dito até então, vocês abrem a leitura com a carta das nuvens. A dúvida, a negação, o apego, tudo dentro de um aspecto. Alguns de vocês podem começar a liberar isso. Por quê? Quer a mudança. Deseja essa mudança, deseja que as coisas tomem um outro rumo, né? Isso pode partir muito do corpo mental de vocês. A torre, ela é portadora dos 6 espadas, as mudanças, os deslocamentos. Então, tem uma tendência aqui de algum capricorniano, por não estar conseguindo lidar com algum cenário, tá? Vocês podem querer se afastar de uma situação, tá? Eu vou fazer dois tipos de leitura disso daqui. Para quem realmente, olha, essa situação que você está é confusa, é dificultosa, se é um grupo, são pessoas, aí ok, tá? Positivo, se afaste mesmo. O trevo vai ter algumas dificuldades ainda à frente, terão, mas são questões que você consegue resolver. Mas aqui, para quem está num grupo ou numa situação muito conflituosa, realmente se afaste. Que é o que foi dito aqui com a carta, né? O poder da oração. Então, é hora de desapegar, né? Soltar, acreditar, rendição. Eu solto, eu entendo sobre isso e começo a liberar.
Então, pode ter alguém muito apegado internamente ou mentalmente a alguma situação, grupo ou pessoas. Então, sim, é mais aconselhável dentro aqui da leitura realmente esse afastamento, tá? Para outros que possam estar confundindo, porque a mente está confusa, tá? Aquilo que é sua ação e aquilo que é ação do outro. Então, pode ter alguém que está responsabilizando o outro pelas próprias ações que deve fazer, porque afinal é 6 espadas. 6 espadas é ação humana. Então, aqui fala sobre a sua ação, sobre o seu movimento. Então, o ato de se responsabilizar, alguém que não está conseguindo se responsabilizar pelos próprios feitos ou confusões mentais, tá? É sobre isso. Aqui no oculto vem a carta do caixão, que fala sobre a transformação. E é qualquer transformação? Não, é uma transformação muito profunda. Aqui podemos falar de uma transformação, ainda dentro do aspecto, uma transformação profunda a nível emocional, teu corpo emocional, questões que estão, que mexeram com as suas emoções, mas de forma muito profunda. Então, é um trabalho profundo a ser realizado até que isso venha à tona, tá? E por essa torre estar aqui, já está vindo à tona, só que ainda tem a dificuldade de encarar, tá? Essa situação, por isso que é um trabalho interno e profundo a ser realizado. Em resumos geral, é hora de encerramento. Então, vocês vão perceber que esses encerramentos acontecem de uma forma assim, no estalar de dedos, simplesmente estalei o dedo, acordei num dia e acabou. Não. Como foi dito aqui, são suas ações, são os seus movimentos. Então, se você está realmente disposto ou disposta a promover mudanças e crescimentos na sua vida, vai ser necessário fazer movimentos, tá? E são movimentos que, Capricórnio, tomar a consciência de que não está legal, isso é fácil, né? Ah, não tá legal, né? Aí vem a reclamação, negativismo, não esse ponto. Tomou a consciência de que não tá legal? Ok, quais opções eu tenho para melhorar, desenvolver, transformar ou até encerrar essa situação? Ou até que chegue a esse encerramento? É esse tipo de raciocínio, ok? Leituras como essa, pessoal, é difícil você colocar títulos, porque você percebe a grandeza de informação. Tem pessoas que vão odiar essa leitura, porque não tá agradando o ego. E aí não é o meu papel, agradar o ego de ninguém. Aqui é o direcionamento, é a consciência, é a maturidade. Tem pessoas que vão amar, porque elas estão nesse feeling, elas estão nesse sentimento, elas estão nessa pegada. Entende? De realmente, ó, poxa, esse ponto, esse detalhe que não é tão assim, né, visível, mas que é a base, é trabalhar a base, o fundamento da questão, é onde as coisas realmente começam a se transformar, né? Então falar assim, ai, vai ser maravilhoso, incrível, nossa, que magnífico. E aí, como você faz? Qual que é o processo? Como que caminha? Resultado, esse, mas qual que é o caminho principal aqui? Ninguém falou como que é que faz, entendeu? Então, por isso que é importante saber o que se vai se conectar, saber o que você está absorvendo para o teu campo, né? Tem diferença. E a diferença aqui, ela é gigantesca. Aqui nesse ponto falamos de alguém que possa ter realizado alguma ação, algum feito que trouxe complicações. Posso dizer, não sei se é você, quem é. Aqui tem o retorno dessa situação, tá? Para que seja transmutado. Capricornianos, vocês aqui nada mais vai ser superficial para vocês, tá? Porque existe sim a vibração de vocês mudando de uma forma, transmutando na verdade, né? O Sol para mim também vem com essa energia de transmutação. Do inconsciente para o consciente. A transmutação, a sua vibração, ela vai ser transmutada, tá? Transmutação na sua vibração. Então, a forma cujo qual você visualizava as situações ou vivenciava as situações terá a oportunidade, se abre uma porta para que haja transmutação. E eu sempre sou muito profunda nas leituras, porque, olha, você vai contar com o apoio de alguém para isso, tá? Essa porta que se abre, talvez você imagine que seja algo fantástico, maravilhoso, incrível, surreal, aquele portal da Disney, né? Muitas vezes não é isso. Tá? Então, são situações que vão despertar em você maturidade e segurança. Para aí sim, é como se você precisasse, num primeiro momento, se sentir seguro, né, ou segura, confiante, para aí sim as transmutações começarem a acontecer, tá? É o trocar de pele, ok? De alguma certa forma, tem uma vibração intensa, tá?
energética no teu campo. É uma energia muito forte aqui, tá? No teu campo. Alguns podem saber lidar, outros não. O que seria não saber lidar? Não sustentar a energia. Por quê? Porque a consciência ela não consegue acompanhar a consciência material. Então a tua alma ela até compreende aquilo, mas na matéria não consegue dar continuidade. Então a energia ela se dissipa, tá? Por isso que é um trabalho, vocês entenderam todo o contexto lá da primeira carta, né? Isso aqui. É todo um trabalho de desenvolvimento. Isso não é numa leitura, não é um movimento, é um trabalho constante. É uma entrega, realmente, é a rendição que foi dito lá no início da sua leitura. Então, por isso não é para qualquer um, né? Me veio aquela frase assim, muitos... Ai, me perdoe, sou péssima para isso. É aquela coisa assim, muitos querem ser escolhidos, mas somente um é escolhido. Como que é, pessoal? Eu não sei. Acho que vocês entenderam. Quem puder colocar aí nos comentários, agradeço. Muitos querem, poucos. Tô igual o Chaves, né? Nos trocadilhos. Não sei, pessoal, mas acho que vocês entenderam a mensagem. Muitos querem ser escolhidos, mas somente um é escolhido. Uma coisa assim. Enfim. A árvore. Você vai ter um tempo de paz na sua vida. Parece que aquilo que estava impedindo você já há muito tempo de se desenvolver, de crescer, de ter equilíbrio, de ter prosperidade, vai ser retido, tá? Essa árvore, desculpa usar esse termo, mas é o que eu tô vendo aqui. É uma árvore podre, que contamina o que tá à volta, entendeu? Essa árvore podre pode ser um grupo, pode ser uma família, pode ser um passado, uma experiência do seu passado. Vai ser travado aqui, tá? É uma trava. Para alguns, essa questão pode refletir em peso mental, não em vocês, tá? Mas quem é a árvore podre? Em certos pesos mentais, então aquela consciência pesada. E alguém com uma consciência pesada é terrível, né, pessoal? Começa a ter muitos reflexos, tá? Na vida dessa pessoa. É isso. Reflexos negativos. Decorrência do quê? De travas, né? Travas, bloqueios, enfim. Vocês vão se livrar de alguma situação, ó, de novo, tá? Vocês vão se livrar de alguma situação que estava te prendendo. Parece que você, sabe quando você entende a mensagem? Puxa, entendi. Sabe quando cai aquela ficha e fala, nossa, agora entendi? É mais ou menos isso aqui. Quando você tem essa compreensão, você começa a olhar um cenário, uma situação, que pode ser você mesmo olhando para si, ou para alguma situação. Você aqui se liberta, tá? Você pega o gancho, você pega o caminho, você começa a enxergar o caminho aberto. Caminho aberto para vocês. Tem alguém que vai fugir, tá? Não sei o que isso significa. Tem alguém fugindo. Essa pessoa, ela foge do quê? De algum tipo de aprisionamento, tá? De algo que possa aprisioná-la. Capricornianos terão um encontro romântico. Se não é um encontro romântico, desejo que seja para todos, mas caso não seja, tá? É um encontro, um evento que você vai receber um convite, tá? E que vai ser muito feliz. Possivelmente você muito admirado e você muito se sentindo muito acolhido, muito de bem com você, né? E assim por diante. Veja alguma liberação importante e significativa para vocês. Alguém consegue ler o que você não consegue entender sobre você mesmo? Isso vai trazer respostas para você, tá? Respostas, caminhos.
pessoa muito infantilizada, mas prejudicial, tá? Vai querer se mostrar pra você como uma pessoa muito amiga. Você vai ter um sonho revelador por esses dias aí, que fala sobre a partida, tá? Tem uma partida, pode ser a partida de alguém, a partida de uma situação, alguém indo embora, uma viagem, um deslocamento. Tem alguma revelação que envolve deslocamentos, viagens, partidas, tá? Tem um homem propondo algum compromisso para você ou querendo estar muito próximo e ligado a vocês, Capricórnio. Você será um grande diferencial em algum grupo, tá bom? Me traz a sensação que a sua presença, Capricórnio, ela é um agente transformador. E não entendam isso como você sendo o salvador da pátria, tá? E não queiram essa função para vocês, não queiram esse arquétipo para vocês, essa consciência que ela é pesadíssima, tá? Aqui, mas de alguma forma, a sua vibração ou algum conteúdo importante que você possa, de repente, ali manifestar nesse local, nesse grupo, ele é um agente transformador. Não é que você vai mudar as pessoas ali. Não é sua função e não é isso que está sendo dito, tá? Mas algum movimento seu que é abundante em você, positivamente, claro, ele traz algumas mudanças, tá? Vai gerar estabilidade. É possível que algum de vocês se afastem de algum local ou de um grupo. Você entende que isso é colocar limites e preservar a sua estabilidade. Alguns entrarão em algum ciclo muito mais próspero. Aqui, confirmando. Prosperidade, ela pode ser emocional, de segurança, conforto ou até financeira para alguns de vocês. Emocional também, foi dito, né? Comunicação em altíssima, mulheres. Sua comunicação vai estar assim, olha. Tua leitura tá falando muito de vibração, né? E aqui a comunicação, e não necessariamente uma comunicação que é você falando diretamente para alguém, mas de alguma forma a sua comunicação ela tem uma abundância gigantesca, tá? A sua comunicação ela gera acolhimento, credibilidade. Mulheres, tá? Muitos estarão falando sobre a sua resistência, sobre a sua força. Sinto vocês mais fechados, isolados. Existe uma pessoa aí que foi muito trapaceira e traiçoeira na tua vida. Essa pessoa, as pessoas vão estar falando dessa pessoa. Falando o quê? Montanha. Não tá legal, tá? Vão falar e vão falar muito dessa pessoa. Eu vou até pedir pra clarificar essa montanha aqui. Clarifica essa montanha. Oito de ouros como bloqueio. Uma pessoa que não desperta mais segurança. Então, sabe aquela pessoa que fala e as pessoas não acreditam? É isso. Começa a ter dúvidas aqui. Foi dito sobre dúvidas aqui pra você também, né? Não foi? Exatamente, a credibilidade zero de uma pessoa, tá? As pessoas começam a perceber que o que essa pessoa fazia ou fala, as ações, as falas, elas no primeiro momento poderiam surtir aquela coisa mais acolhedora, né? Nossa, como essa pessoa é acolhedora, como essa pessoa é amável, como essa pessoa é gentil, como essa pessoa é doce. E as pessoas vão começar a perceber que nada disso, tá? Nada disso. Então, essa imagem, falsa imagem aqui que nunca desenvolve, olha, é fake, tá? E é fantasioso, é mentiroso. As pessoas passam a não mais acreditar nas falas, principalmente nas falas dessa pessoa. Então, se essa pessoa pede coisas, né? Ou faz uma conversa ali, joga uma conversa sedutora, amigável, amorosa,
isso não cola mais, tá? Não cola mais. Mensagem final para Capricórnio. Prosperidade. Receba. Nenhuma prosperidade é mais importante do que aquela que enriquece o espírito. Antes de tudo, é preciso fertilizar com a ética para ponderar os seus desejos, sabedoria para saber pedir só aquilo que puder carregar e altruísmo para saber repartir muito ou pouco do que vai chegar. É o que foi dito em toda a sua leitura. Certo? São valores, né? São valores que não necessariamente são monetários. Capricornianos, que Deus abençoe você, que arcanjo de Miguel, faça luz, vitória em seus caminhos, sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.